bom dia, shalom, shalom, como vocês estão? Eu espero que todos estejam bem por aí, aqui tá tudo bem, graças a Deus. Só tô um pouquinho com a rinite atacada, mas tá tudo bem, tá, gente? Só de vez em quando que eu vou dar uma enxugadinha no meu nariz, me perdoem, mas é por conta da alergia, né? Estamos aqui na madrugada de sábado, do dia 11 de abril de 2026. Eu sou a Anne, aqui no nosso devocional matinal Doce Bom Dia com Jesus, aqui no nosso canal Meu Doce Aconchego. Esse devocional, ele é diário, né? Todos os dias nós temos ele aqui, com exceção de segunda, que não é o devocional. Nas segundas-feiras, nós temos a oração da segunda. Na segunda-feira, eu trago a oração entregando a semana, né, na mão do Senhor. Entregando a nossa semana para Jesus, né? Para que o Senhor venha estar abençoando toda a nossa semana. Aqui no nosso canal, como é um canal de rotina de artesanato, então tem o conteúdo normal do canal de crochê, né? Mas vou falar para vocês que agora, né, nós temos, se for olhar o canal aberto em si, vai ter muito mais devocional do que o crochê em si, né? Porque tem mais de 170 vídeos de devocional aqui no canal agora. Desde que eu comecei a trazer aqui, né? Que o Senhor me chamou para trazer a palavra dele aqui no canal. Quando eu abri o canal, que o Senhor falou que ia ter muito mais dele do que o crochê, eu não tinha entendido o que o Senhor estava falando, né? Agora eu entendi. Agora eu entendo o que o Senhor quis dizer com isso, né? Mas quando na minha conversa com o Senhor, né, decidi abrir esse canal aqui no YouTube, eu não imaginava, né? Porque foi muito tempo depois que eu comecei com o devocional matinal aqui. Então, aqui no canal tá misturado, tá? Se for olhar aberto assim, né, vai estar misturado. Mas eu tenho playlists separadas, né? Tanto do conteúdo do artesanato quanto do devocional, para ficar mais fácil, né, pro público em si, né? Se você quer ver só sobre o artesanato, vai ter lá a playlist do artesanato. É o meu Doceflix, que são só os conteúdos do artesanato. E daí tem a playlist do meu Doce Bom Dia com Jesus, que é a playlist do devocional. Então, né, se você quer, né, ouvir mais da palavra do Senhor, te convido a se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, um comentário, compartilhar com mais alguém, né, que você sabe que está precisando ouvir da palavra do Senhor, ou que vai gostar, né, de começar o seu dia com um pouquinho da palavra do Senhor, ou talvez não logo pela manhã, que às vezes não tem como, né, ouvir. A palavra pode ser ouvida a qualquer momento do dia, né? De manhã, de tarde, de noite, na madrugada, não importa, né? A palavra do Senhor, a gente pode ouvir ela a qualquer momento do dia, né? Então, você pode, né, tá acessando ela a qualquer momento do dia, tá bom? Então, dados os recados, né? Vamos para a palavra do Senhor no dia de hoje. Hoje eu vou estar compartilhando aqui com vocês um pouquinho da Bíblia, tá bom? Hoje eu trouxe Bíblia para vocês. Não vai ter devocional de ninguém, não. Hoje vai ser Bíblia. Hoje vai ser a palavra
a gente fala assim, o puro suco, né? Da palavra do Senhor. É que eu tô meditando, eu tô fazendo a leitura anual, né? Da Bíblia novamente. Então, eu estou lendo 3 partes da Bíblia consecutivamente. Estou lá no Velho Testamento. No momento eu estou em Deuteronômio. Estou lendo o livro de Salmo. E estou lendo também o livro de São Lucas. Então, e eu tô lendo nessa Bíblia que eu ganhei aqui, lá na igreja. Gente, Bíblia de Estudo do Expositor. Ela é maravilhosa, gente. Apesar da leitura dela não ser uma leitura, aquela leitura fácil, tem aquelas palavras antigas e tal, mas tem muita explicação, gente. As explicações que tem aqui deixam a leitura mais longa, com certeza, né? Porque eu não sei se vocês vão conseguir enxergar, tá? Vou tentar mostrar aqui pra vocês. Ó, esse vermelho é a parte dos comentários, da explicação do versículo. Então, olha ali o tamanho aqui, ó, por exemplo, do tamanho do versículo, olha o tamanho da explicação. Então, na hora que eu vou ler, a leitura fica muito maior. Gente, mas é muito precioso esse conteúdo. O dia que eu ganhei ela, lá na igreja, teve um sorteio, né? Tava tendo é um culto que tem todo ano, no início do ano, tem um culto que é que o Senhor mostra para nós o que nós vamos trabalhar, o tema que nós vamos trabalhar ao longo do ano todo na igreja, né? Então foi nesse culto. E eu tem coisas que eu já li na Bíblia várias vezes, mas eu não entendi o que estava falando, sobre o que era que estava falando. E incrível, né? Embora eu já tinha ouvido falar, já tinha lido na Bíblia, mas não tinha feito a conexão, sabe? Porque vamos lembrar aqui que a Bíblia ela foi feita para judeu, né? Uma coisa que nós quase nunca lembramos é que a Bíblia não foi feita para os ocidentais. Foi feita para judeus. Foi para o povo hebreu a Bíblia. Então, as coisas que são contidas nesse livro, as regras, tem coisas aqui que só faz sentido para o povo judeu, porque foi usado coisas que eram da cultura deles, né? Então, para eles faz sentido o que está escrito aqui. Para nós não faz, mas para eles faz sentido, porque tem a ver com a cultura deles. Então, é gostoso a leitura por causa disso, porque daí eles fazem essa conexão na explicação aqui, sabe? Claro que o comentarista às vezes tem um pouquinho da opinião dele aqui e tudo mais, né? Mas, assim, 90%, 95% tem a ver com o significado real da cultura. Então, gente, é uma leitura maravilhosa. E hoje, né? Hoje não, ontem, quando eu estava fazendo meu devocional ontem, eu estava lendo, né? Fazendo a minha leitura, eu falei, Senhor, quando eu for fazer o devocional, eu vou compartilhar sobre você, Jesus, porque, gente, ler a Bíblia sobre Jesus com os comentários é um deleite. Para mim, pelo menos é. Porque é gostoso você conhecer a personalidade de Jesus, sabe? E é interessante porque a gente meio que conhece, parece que a gente começa a conhecer a personalidade de Jesus. Não é aquele Jesus que a gente ouve dos outros falando, parece que você tá
junto ali, sabe? E, e depois que eu assisti o The Chosen, né? Parece que deu mais ainda, né? Não um rosto, né? Porque eu não consigo associar Jesus com aquela carinha lá do ator, né? Lá tudo bem, mas quando eu li a Bíblia eu não faço essa associação, não. Mas eu consigo ver um pouco da personalidade, porque aquele ator, né, lá no The Chosen, eles pegaram quem fez, né, o personagem de Jesus, e com certeza leu a Bíblia, porque aquele Jesus lá do The Chosen tem muito do Jesus da Bíblia na questão da personalidade. Que Jesus, ele era muito corajoso. Sabe, uma coisa que eu percebi, que Jesus, ele era corajoso, sabe? E ele tinha um zelo pela palavra do Senhor que muito grande, sabe? Jesus tinha zelo pela palavra de Deus. E Jesus detestava a hipocrisia das pessoas, sabe? De gente que faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Jesus detestava isso. E Jesus, ele era misericordioso. Jesus, ele era muito sincero. E ele detestava regras humanas, sabe? Aqui nós vemos que os fariseus, eles faziam muitas regras humanas. E até hoje, quando eu li hoje sobre os fariseus, eu percebi que os fariseus existem até hoje no meio da igreja, eles só não têm esse nome. Mas existe muito farisaísmo dentro das igrejas ainda hoje, de pessoas fazendo regras humanas dentro das igrejas do Senhor, criando regras que não estão na Bíblia. E Jesus condenava essas coisas na época. E eram regras que faziam as pessoas tropeçar. E Jesus falava sobre isso. E hoje, ainda hoje, existem regras que levam as pessoas a tropeçar hoje. Então, se Jesus não concordava com isso na época, Jesus ainda não concorda hoje, porque Jesus é o mesmo. Então, só que essas coisas a gente só percebe quando a gente lê a Bíblia, sabe? Não tem como você ter diálogo com alguém, não tem como você defender a tua forma de pensar se não for através da palavra. Por isso a importância de você ler a Bíblia, sabe? Você consegue defender o teu ponto de vista quando você lê a Bíblia, porque você leu, porque tá aqui. Então eu sempre falo, quando eu vou conversar com alguém sobre a Bíblia, eu falo sobre o que eu li, não é sobre o que eu ouvi falar. Eu sempre falo que a Bíblia é minha regra de vida, né? Acima de qualquer coisa, a Bíblia é minha regra de vida. Então, se está na Bíblia, beleza. Não está na Bíblia, então não conta para mim, né? Então, eu vi aqui que eu falei mais do que eu devia, né? E se eu for ler agora, vai passar do tempo aqui, né? Porque eu já extrapolei no meu horário. Senão vai ficar muito comprido aqui o nosso devocional. Mas eu vejo aqui que, e acho que eu vou trazer, né, em outro devocional, a continuação desse tema, né? No próximo eu trago a continuação aí sobre o tema, né? Mas lendo, né, a palavra aqui. Mas o que eu posso falar para vocês, gente? Que não tem forma nenhuma, não tem outra forma da gente conhecer Jesus melhor do que lendo a palavra, sabe? E eu te indico, sabe, você ter uma boa Bíblia, sabe? Uma boa Bíblia.
E se você não tem uma física, vai para a internet, sabe? Vai para a internet, no online tem muita coisa ali, muitas explicações. Vou falar para você, o Gemini do Google pede explicação do capítulo. Ele tem umas explicações, não é o chat GPT, é o Gemini mesmo, do Google. Pede explicação do capítulo, explicação do capítulo tal. Ele traz explicações assim muitíssimo boas. Parece que ele é crente, gente, de tão boas são as explicações do Gemini, sabe? E ajuda muito porque ele busca na internet os estudos sobre aquele capítulo, sabe? Então ele traz contexto histórico, é uma base de estudo, de referência muito boa. Então, te indico também, na internet tem muita ajuda. Hoje em dia, gente, a internet é uma mão muito boa para estudo da Bíblia, sabe? Então, o que eu posso dizer para vocês hoje, né? Compartilhar com vocês hoje que, olha, quer conhecer Jesus? Leia a Bíblia. Leia a Bíblia porque aqui é a melhor forma de conhecer a personalidade de Jesus e o que ele realmente, né, quer falar conosco. Amanhã eu continuo aqui trazendo mais um pouquinho sobre ele, tá bom? Fiquem todos com Deus. Até amanhã. Shalom, shalom.